Bom dia, pessoal, tudo jóia? Vamos começar essa nossa gravação da aula, então, tá? Para que outras pessoas possam ter acesso, inclusive. Essa é a minha intenção, tá? Então, retornando ali para o que nós estávamos conversando. O tema nosso é continente europeu. Nosso tema é trabalhar o continente europeu e hoje vou abordar um pouquinho dos aspectos físicos. Eu acredito que todos vocês já deram uma olhadinha, já visualizaram os conteúdos que estão sendo trabalhados pelo Classroom, né? Então, nós temos as aulas que estão sendo disponibilizadas pela TV, né? Então tem uma grade horária, toda tarde tem aula. Eu estava domingo, e tem aula no domingo também, se você quiser assistir aula no domingo, né? Você consegue, você pode ter aula domingo a domingo, feriado, todos os horários possíveis aí, né? Você pode se divertir. Não é por falta de aula que vocês vão ficar sem. Vocês do nono ano também têm o livro, né? Então facilita para vocês aí estar estudando, porque vocês têm um livro que vocês podem estar fazendo leitura, fazendo fechamento de texto, enfim, uma série de coisas, tá? Para fazer as nossas atividades desse bimestre, para o pessoal online, nós vamos ter 5 ou 6 tarefas, tá? Nós vamos ter 3 formulários que vão ser referente aos conteúdos do segundo trimestre, que está lá no livro de vocês, referente ao segundo e terceiro bimestre, porque lá no livro ainda está de forma bimestral e não trimestral, mas sempre vai estar acompanhado das páginas. Então, vocês vão ter as páginas que é para ser feito o estudo, né? Vocês vão ter que fazer uma produção de texto aqui no Classroom mesmo. Eu vou lançar um tema e vocês vão fazer lá em formato de resumo, uma coisa bem simples, né? Descrevendo sobre aquele assunto. Vão fazer a leitura, vão fazer os questionários e, além disso, nós vamos ter essas webs com vocês. A intenção minha, meus queridos, é que toda terça-feira a gente tenha web. Então, tentem já se agendar, se organizar, para toda terça-feira a gente ter essa conversa, a gente se encontrar, falar um pouquinho, dar um pouco de risada, enfim. Tentem toda terça-feira estar pronto para as 10 horas. Hoje a gente já percebeu que o pessoal aos poucos vai entrar, né? Nós estamos em 20 alunos, isso é maravilhoso, tá? Estamos em 20 pessoas aqui participando. Acredito que mais algumas pessoas possam chegar aí nos próximos minutos, na próxima hora, né? E dar continuidade, ok? Então, eu convido todos vocês a participarem dessas webs toda terça-feira, 10 horas da manhã, comigo aqui. E incentivo os outros colegas, né, a estarem participando, beleza? A sistemática, pessoal, vai ser muito parecida com a sala de aula, porque eu vou estar apresentando os slides, é como se estivesse na TV Pendrive, vocês vendo os slides, e conversando, explicando para vocês. Uma dica, né, para quem for possível, tá? Deixe o caderno do lado, coloque a data. Igual, por exemplo, aula do dia 30/6, né? Geografia, tema, aspectos físicos da Europa. Coloquem e vão anotando aquilo que vocês acham que é importante. Como se vocês estivessem em sala de aula e anotando os principais temas, tá? Desta aula, meus queridos, para quem está assistindo e para quem também não está assistindo, vai ter uma atividade. Então, vocês que estão assistindo já estão saindo na frente. Quem não está assistindo vai ter que ver igual, né? A diferença é que não vai poder tirar as dúvidas, interagir nem nada, mas vai ter que ver igual, digamos assim, tá? Para fazer a atividade, senão ele não vai conseguir fazer a atividade. Porque agora eu vou cobrar um pouquinho mais do que está sendo só passado na TV. Beleza? Bom, Eu tenho uma dúvida. diga. Aqui, aqui agora você está transmitindo aqui a aula. Você está transmitindo para, por exemplo, as 3 turmas A, B e C? Isso. Ou uma turma separada, assim, tipo Não, A? não. Todos. Aqui é um link que eu disponibilizo para todos os meus nonos anos. Tá? Então, Então, todo mundo que está aqui é para ser do A, B e C, então. Todo mundo que exatamente. está... Todos que estão aqui são alunos do nono ano do professor Alex. Tá? Então, por exemplo, Olha essas aí. atividades é com o professor Alex. Eu que estou organizando, né? Para todos os meus alunos do nono ano. Então, eu tenho o nono A, B, C e o nono E. Então, o link foi disponibilizado para essas 3 turmas. Por isso que eu pedi para vocês colocarem. Quem não colocou, vai lá no chat, coloca o nome e a turma, para que eu possa saber, né, a turma no qual você faz parte, tá? Para depois eu fazer um cálculo e ver quantos participaram, qual foi a turma que teve maior presença, enfim, e ter uma ideia. Mas nós já chegamos aí a 22, nós temos 20 alunos, né? Mas a minha pessoa 21. Isso é muito interessante,
tá? É o nosso primeiro momento, acredito que na próxima semana a gente vai ter mais alunos, né? E quem sabe vamos ter uma aula aí com 60 alunos, olha que maravilha, né? Isso vai ser Ô, ótimo, tá? professor, Diga. você sabe me dizer se também os outros professores, assim, vão fazer esse tipo de aula, assim, nos outros dias ou não? Não sei, meu querido, isso daí é uma organização própria, tá? Então, cada professor organiza, vai fazer as suas atividades, né? Eu vou fazer dessa maneira, né? Então, além das atividades presentes no Classroom, né? Além dessas aulas que vocês têm, toda terça-feira, às 10 horas, vai ter uma aula comigo aqui, beleza? Fica aqui, o nosso ponto de encontro. Eu tô com um canal no YouTube ali, que eu tô colocando alguns vídeos, tá? Referente aos temas das outras turmas. Então, eu tô gravando vídeo e tô colocando lá. Já tem aulas para o pessoal do sexto ano, do sétimo ano. São aulas editadas, né, que eu estou fazendo também em outras escolas, então eu estou aproveitando tudo e estou colocando lá. Então, se vocês quiserem ver outros temas, outros conteúdos, eu vou passar depois o link, vocês podem estar olhando no canal do YouTube esses vídeos, ok? Claro, pessoal, aqui não tem nenhum profissional, né? Não sou um ator de Hollywood e não sou um ator global, né? E nem ator da TV Massa, estou muito fraco ainda, mas a gente está tentando fazer o nosso melhor para tentar esse contato e tentar levar alguma informação, um conhecimento, um aprendizado para vocês. Beleza? Bom, vamos lá, né, meus queridos? Vamos começar então, vamos ver esses nossos slides aí, o que está passando, né? Tirar essa fotinha, nossa aí, vamos para as nossas atividades. 10 horas, vamos começar agora, e já era. Bom, meus jovens, aqui nós temos o mapa do continente europeu. Então, vocês estão visualizando aí, né? O continente europeu, ele não apresenta uma área territorial muito expressiva, né, se comparada aos outros continentes, como o continente asiático, o continente americano, né, ou o continente africano. Então, o continente europeu, ele não detém de uma área territorial muito significativa, tá certo? Só que, como dizem, né, os franceses, é nos pequenos frascos que nós vamos encontrar os melhores perfumes. É mais ou menos isso. Nós vamos encontrar o continente europeu, uma pequena área territorial, mas com um desenvolvimento em grande parte dos países, né, fantástico, né? Então, mesmo o país apresentando uma área territorial pequena, nós temos uma história por trás do continente europeu, né, de conquistas, de tecnologia, de acesso à informação, de início das primeiras atividades econômicas, né? Então nós temos uma série de elementos que fazem jus, né, a esse desenvolvimento todo que a Europa apresenta hoje. Então aqui nós temos um mapa que mostra os países que compõem a Europa, né? Então temos alguns países aqui que são bem conhecidos por vocês. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dos Portuga, né, dos Portugais, já ouviram falar da Espanha, já ouviram falar da França, da Suíça, da Alemanha, da Dinamarca, do Reino Unido, da Irlanda, né? Já ouviram falar certamente da Polônia, da Itália, e quando se fala da Itália, aqui para nós que somos colombenses nato, né? Nós temos um grande número de italianos, nós temos uma colônia italiana, o número italiano que veio para o Brasil é muito significativo. Temos aqui ainda, né, Hungria, República Tcheca, Ucrânia, Romênia, Bulgária, né, que são nomes mais desconhecidos do continente europeu. Algumas pessoas, às vezes, não acabam nem associando esses nomes a um país europeu, o que não está no dia a dia nosso, né? Então, esta porção da Europa, tá, oriental, ela é mais desconhecida se comparado à Europa ocidental. Então, nós temos aqui, ó, a porção da Europa que faz parte do Ocidente, né? E essa porção aqui é a parte do Oriente, beleza? Nós já vamos discutir mais na frente sobre essas diferenças da porção da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Nós temos aqui a Turquia, né? Parte dela é europeia, tá? Então nós temos uma pequena parte aqui da Turquia europeia. Nós temos a Rússia, que parte dela é europeia, e o restante aqui é asiática. Então é um país transfronteiriço. E temos outros países aqui: Estônia, Letônia, Noruega, Finlândia, Suécia, né, Grécia, enfim, vários países que compõem nosso objeto de estudo, que é a Europa. Beleza? Alguém aqui, por exemplo, tem algum parente que está morando na Europa aí? Por curiosidade? Eu tenho. E vocês?
Pode colocar no chat, não tem problema. Ninguém tem parente na Europa? Não acredito nisso. Ninguém está lá de forma irregular, ninguém foi para lá escondido, não? Eu tenho os meus parentes, da parte do meu pai, ó, a maioria deles, ó, tchau, picaram a mula, foram tudo para Portugal, né? Eles moram em Portugal já há mais de 10 anos. Tem outros que estão morando na Espanha, mas o forte é Portugal. Tem na Ô, Suíça, professor, bacana. Oi. eu tenho meio que um parente que foi morar para Portugal por causa que foi por morar para Portugal, aí ele vai de Portugal, ele vai para outros países também, tipo, além de Portugal. Então, porque assim, os países europeus, o grande detalhe, meus queridos, como vocês conseguem perceber, eles são países pequenos, né? Então você consegue se deslocar de uma maneira muito tranquila. Se você vai para qualquer país europeu, os transportes, né, que nós vamos ter presentes na Europa, eles são eficazes. Então você consegue ir tranquilamente de um país para outro, seja de avião ou utilizando um automóvel, um carro, né? É muito fácil você estar indo entre as rodovias ou se utilizando dos trens. Então, você tem uma possibilidade muito grande de estar conhecendo esses países de uma maneira fácil e simples, tá? Tanto que se você ficar 30 dias na Europa, você consegue conhecer um monte de países europeus. Você consegue conhecer aí, pelo menos, tá? Uns 10 países europeus ficando 30 dias na Europa. É tranquilo, né? Porque a extensão territorial da Europa, ela não é muito expressiva. Né? Então, nós temos os países, né, um próximo ao outro, que é quase como se fosse um estado aqui no Brasil. Né? Entre a distância entre um país e outro, seria a distância de alguns estados que nós temos aqui. Ok? Bom, e os meus parentes estão lá em Portugal, né? Tenho vários parentes lá em Portugal, lá, trabalhando por lá, vivendo por lá, e os caras não voltam mais não, hein? Gostaram de viver por lá, ok? Vamos conhecer, então, esses aspectos físicos de Portugal. Vamos ver o que se fala disso aí, né? Então, nós temos essa porção aqui em amarelo, meus queridos, que é a porção, então, setentrional, né? Esta porção em verde aqui vai ser a porção centro-oriental. Nós temos esse tom aqui mais avermelhado, aqui que vai ser a Europa mediterrânea, tá? Não é à toa que tem esse nome Mediterrâneo, porque ela está próxima aqui ao mar Mediterrâneo, ok? E essa porção da Europa ocidental. Tá? É comum a gente fazer uma divisão, então, entre a Europa ocidental e oriental. Quando eu digo Europa ocidental, eu estou me referindo a toda essa porção aqui, ó, envolvendo a Itália, a Alemanha, a França, Reino Unido, Portugal, Espanha, os principais países, digamos assim, europeus que nós temos. Esses países têm como característica, no período da Guerra Fria, estar associados aos países capitalistas. E os países, né, que no período da Guerra Fria estavam juntamente com a Rússia, né, estavam aí com um regime socialista, são os países que compõem, então, a Europa ocidental. Então, essa seria a divisão entre Europa ocidental e Europa oriental. O nível de desenvolvimento maior, tá, ele está na Europa ocidental. O nível de desenvolvimento maior está na Europa ocidental. E o menor nos países do Oriente. Se tem uma ideia, pessoal, nessa parte do Oriente aqui, nós vamos encontrar um número muito significativo de pessoas que estão trabalhando nas atividades do campo, na atividade rural. Tá? Nós vamos ter um grande número de fazendas, um grande número de pessoas que desenvolvem o seu dia a dia só com a área rural. E quando você olha as imagens dessas áreas, você não associa muito à Europa, porque nós temos situado no nosso cérebro, na nossa cabeça, que a Europa é desenvolvimento, Europa é urbanização, Europa é tecnologia, né? Qualidade de vida, urbanização. E essa porção da Europa aqui é bem diferente de tudo isso, ok? Então, aqui só para a gente se localizar. Vamos lá. Vamos por os aspectos naturais. Vamos conhecer os principais acidentes geográficos, né? Os pontos mais elevados que nós vamos poder ter, o que faz parte desse aspecto natural. Nós temos aqui como limite, e esse é um dos limites mais lembrados, a gente não pode se esquecer dele, que são os montes Urais. Né? Os montes Urais vão estar dividindo, então, o continente europeu do continente asiático, ok? É uma cadeia de montanhas que vai estar cortando toda esta porção e vai subdividir esta área em duas. Tanto que em alguns livros de geografia é comum a gente encontrar o termo Eurásia, né, que seria Europa e Ásia, porque ambos fazem parte da mesma massa territorial. Nós não temos um oceano dividindo este continente para ser dois continentes.
Então, algumas pessoas, inclusive, não concordam com essa diferenciação de dois continentes. Mas então, por que nós vamos chamar de dois continentes se eles estão na mesma massa territorial? Um dos motivos, meu querido, se deve a toda uma organização social, econômica e cultural que é diferente nesta porção aqui, que se chama Europa. Então, quando a gente analisa os aspectos culturais, quando a gente analisa o aspecto econômico, social, tudo é muito diferente. O que vai justificar, então, nós termos aqui um outro continente, o continente europeu, e ter essa subdivisão. Beleza? Bom, então nós temos os Montes Urais, né, que vai estar cortando toda essa porção aqui. Nós temos nas proximidades o Mar Cáspio, tá? Nós temos um Mar Negro nesta proximidade. Nós temos o Mar Mediterrâneo aqui próximo ao continente africano, né? Nós temos o Mar do Norte, nós temos o Oceano Atlântico nesta porção, tá? E nós vamos ter ainda algumas penínsulas, como por exemplo aqui, número 1, que é a Península da Escandinávia. Nós temos o número 3, tá? Aqui em Portugal, né? Entre Portugal e Espanha. Nós vamos ter então a Península Ibérica. Número 5, aqui na Grécia, nós temos a Península Balcânica, tá? Vamos encontrar ainda alguns estreitos e canais, tá? E nós vamos ter diversos canais aí do continente europeu. Entre os principais de destaque, nós temos aqui o número 6, que é o estreito canal, né, de Gibraltar, que fica entre a Espanha e Marrocos, tá? É um ponto aqui importante a ser lembrado, porque por esta área aqui, nós vamos ter um fluxo mais intenso aí de pessoas tentando chegar aí na Europa, ok? Então, esse elo aqui entre a África e a Europa está aqui no estreito de Gibraltar. Nós temos o Canal da Mancha, também já ouviram falar em algum momento, né? Que fica, então, no Reino Unido e na França, tá? Nesta porção aqui. Vamos ainda ter algumas ilhas e arquipélagos, né? São várias as ilhas e arquipélagos distribuídas aí ao longo, tá? Então, esses são os principais acidentes geográficos. Vamos conhecer, tá, como que está descrito esses acidentes geográficos e como que eles vão estar influenciando o dia a dia da população. Vamos lá, então. Bom, os Montes Urais. Dê uma olhadinha aqui. Isso aqui é os Montes Urais, meus queridos. Aquela cordilheira que nós vimos anteriormente aqui. Então, toda essa porção que nós vamos ter uma cordilheira, são os Montes Urais, que é uma divisão natural entre a Ásia e a Europa, está aqui. Esses são os Montes Urais, ok? Eles vão ser a fronteira, então, entre a Europa e a Ásia, e é uma cadeia importante aí, tá? Principalmente por conta dos recursos naturais que nós vamos encontrar nessas rochas, tá? A sua extensão, né, ela vai aí dos estepes de Cazaques, ao longo da fronteira norte do Cazaquistão, até a costa do Oceano Ártico. Então, ela vai estar cortando toda esta porção aqui até chegar, né, no Círculo Polar Ártico. Beleza? Outro detalhe importante quando se fala da Europa, meus queridos, é que a maior parte dela está aqui, ó, nesta porção de próximo ao Círculo Polar Ártico e também próximo ao Trópico de Câncer, né? Então percebam que quando se analisa a latitude, ela está muito próxima às regiões mais geladas que nós temos. Esta porção aqui, ó, tá? Ela vai ter um inverno muito mais rigoroso, até porque está muito presente ao Círculo Polar Ártico. E nós sabemos que quanto mais próximo ao Polo Norte, menor vai ser a temperatura, né? Bom, quando nós falamos dos Montes Urais, né, o ponto de maior altura, né, o ponto mais alto que nós vamos ter nos Montes Urais, tá, é esse cara aqui, ó, o Monte Naroda, tá? São 1.895 metros de altura, galera. É um negócio emocionante, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. É um ponto bem expressivo, né? Quase 2.000 metros de altura. Entretanto, meus queridos, a erosão que vai acontecendo já há milhares e milhares de anos, tá? Ela aos poucos foi modelando esse relevo e nós vamos ter estas regiões dos Montes Urais com um relevo mais uniforme e o relevo ele vai ser mais acidentado, não vai ser tão acidentado, ele foi muito erodido. Lembrem-se daquelas nossas aulas, onde quando a cadeia montanhosa ela é recente, ela está em processo de formação, ela é pontiaguda, certo? Ela é pontiaguda.
Quando ela é antiga, quando ela já está sendo desgastada, o processo de erosão é intenso, essa parte pontiaguda, aos poucos, ela vai sendo modelada e ela vai ficando mais arredondada. É o que aconteceu nessa porção dos Montes Urais. Nós vamos ter aí uma erosão significativa e essa erosão, meus queridos, vai trazer à tona diversos minerais que são extremamente importantes. Entre esses minerais, destacam-se dois, que é o ferro e o manganês. Tá? Então, a erosão que ocorreu, né, durante milhares de anos, aí, ela vai estar proporcionando o acesso a esses recursos minerais, que são uma ótima fonte de renda para qualquer país. Né? Então, aqui vocês conseguem perceber nesse mapa que mostra a questão mostra a questão da altitude. Né? Vamos perceber que toda essa porção aqui, ó, o relevo dela é mais baixo. O tom de verde significa que são as porções mais baixas, né? Regiões mais planas. E aqui já na porção sudeste e sul, nós temos pontos mais elevados. Inclusive, bem mais elevado que os nossos Montes Urais. Vamos lá. Então, do ponto de vista térmico, né, a maior parte da Europa, ela está em uma zona temperada. Ela está o quê? Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. A maior parte da Europa, então, está dentro desse complexo. Isso faz com que as temperaturas sejam menores e também apresentem características bem diferentes da que nós conhecemos no dia a dia. Só que tem um detalhe, meus queridos, que a gente vai ver na sequência. A Europa, ela vai sofrer influência da corrente do Golfo. A corrente do Golfo é uma corrente quente. E por ser uma corrente quente, ela vai estar amenizando parte desse frio que deveria estar presente na Europa. Então, na Europa, era para ser muito mais frio. Tá? Só que essa corrente do Golfo, a corrente do Atlântico Norte, que sai aqui da porção, né, próximo ao México, tá? E ela vai se deslocar e vai estar amenizando o nosso inverno europeu. Então, graças a essa corrente, nós vamos ter as baixas temperaturas sendo amenizadas, né? E com isso, o clima muito mais agradável. Isso não quer dizer que não é muito gelado, não é frio. É frio, é gelado. Entretanto, essa corrente ela vai ter um papel importante em todo o cenário europeu. Beleza? Vamos aproveitar para se lembrar dos climas presentes aí ao longo do nosso planeta. Aqui tem uma classificação bem básica, mas ela consegue dar aí alguma noção para a gente entender melhor os climas na sequência. Primeiro, né, clima polar. Então, nas porções aí mais próximas ao Polo Norte, nós vamos ter o clima polar. Percebo que parte da Europa ela está com esse clima polar, né? Aí nós temos aqui o restante da Rússia, ok? Nós temos o clima temperado, olha aí, ó, grande parte da Europa, né, o clima temperado. Nesta classificação, ela me coloca o clima subtropical, né, aqui, nesse tom alaranjado. Percebam que a região sul brasileira, né, assim como a Argentina e outros países aqui, também apresentam esse clima subtropical. E o clima subtropical nós conhecemos bem, nós temos ele na veia, né? E o clima subtropical já aprendemos lá no 7º ano que é o clima mais bem definido, né? Inverno, temperaturas baixas, é frio. Verão, temperaturas sobem, é calor. E vamos ter o intermediário, que vai ser outono e primavera, com temperaturas, né, que vão estar aí dando uma prévia do que vai ser o verão ou do que vai ser o nosso inverno. Claro que nós vamos ter algumas intempéries e algumas mudanças aí no nosso dia a dia, e às vezes, em pleno inverno, faz um calor tão forte que parece verão. Ou que no verão faz um frio de lascar que parece inverno, né? Mas são coisas que acabam acontecendo. Mas, no geral, nossas estações são bem definidas. Ok? Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Tá tranquilo aí? Tá light? Deixa eu ver se alguém tá lançando alguma dúvida aqui. Não? Tá tranquilo, né? Então vamos lá, continuamos. Então, relevo europeu. Vamos ver como está distribuído esse nosso relevo, quais são os pontos mais altos, o que destaca-se, né? Qual o tipo rochoso, enfim. Vamos conhecer um pouquinho dessas características. Então, o relevo para a Europa, ele é de grande importância, né? Porque ele vai ter aspectos fundamentais na influência do nosso dia a dia.
Porque o relevo ele influencia o nosso dia a dia, não tem como não influenciar, né? Por meio do relevo, eu vou definir lugares que eu posso estar morando, lugares que eu posso estar utilizando para atividade agrícola, né? Bem como para o meu dia a dia. Eu quero construir uma usina hidrelétrica, eu vou analisar o meu relevo. Eu quero construir uma casa em determinado lugar, eu tenho que ver se o relevo é propício ao desenvolvimento de uma casa. Talvez não seja. Então, analisar o relevo é importante para diversas coisas do nosso dia a dia. Inclusive, né, o relevo ele vai estar aí influenciando na distribuição da população. Primeiro item que o relevo está influenciando, na distribuição da população. A população ela vai estar concentrada, não é nos pontos mais altos, não é nos picos das montanhas, né? Não é nos montes rurais que a população vai estar presente. Ela vai estar nas regiões de planície, onde nós vamos ter aí um clima mais ameno, inclusive um solo mais fértil, ok? Eu sei que alguns de vocês já sonharam em morar numa uma casa na montanha, né? Mas isso não é muita realidade, né? Bom, a influência do relevo também está no uso dos rios, né? Os rios de planície europeu, são os rios planos, né? Estão entre os mais navegáveis do mundo, ok? E os rios de planalto, primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto, nós vamos ter as quedas naturais entre os planaltos. Então, os rios de planalto, eles vão ser utilizados principalmente para a produção de energia elétrica, que são as hidrelétricas. Assim como o Paraná tem um relevo de planalto, nós temos o primeiro planalto, e vai para o segundo planalto e terceiro planalto, como se fosse uma escadinha. Primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto. Esse relevo de planalto faz com que os rios tenham uma velocidade maior. E assim é utilizado, né, essa velocidade dos rios, bem como essa diferença entre os planaltos, para a produção de energia. Isso é fantástico. Nos rios planos, de planíssimos, queridos, onde não tem essa diferença, né? Nós não vamos ter a mesma eficiência na produção de energia elétrica, tá? Não que seja impossível, você pode ter usina hidrelétrica, assim como nós temos na região da Amazônia, de planície, mas não vai ter os mesmos resultados do que essas áreas de planalto, ok? Então, nós vamos ter os rios de planalto, que vai me dar a possibilidade de ter uma produção de energia elétrica, e vai ter um destaque para aqueles localizados na Áustria, na Noruega, na Suécia e na Suíça. O relevo também vai estar influenciando na condição climática, né? Aquele esqueminha lá, quanto mais alto, menor a minha temperatura. Quanto mais próximo ao nível do mar eu estou, maior vai ser a minha temperatura. Então, quanto mais próximo ao nível do mar eu estou, pontos mais altos, a minha temperatura vai ser menor. Tá falhando? Oi. Então, os pontos mais baixos... dá umas falhadas, né? Às vezes a gente se emociona muito aqui, acho que a internet não acompanha. Então, nós vamos ter aqui os pontos mais baixos, tá? A temperatura vai ser maior, e nos pontos mais altos, a minha temperatura vai ser menor. Ok? Então, lá, variação climática. Extensas áreas de baixa altitude e de clima ameno, né? A conjunção da maior altitude, tá, com a posição geográfica na área temperada, vai determinar a formação de áreas com médias térmicas baixas. Então, junta-se a extensão, né? Nós estamos próximo ao Polo Norte, nós estamos ali no Trópico de Capricórnio, desculpe, nós estamos no Trópico de Câncer e estamos próximo à porção norte, onde as temperaturas já vai ser mais baixas. Aliado a um relevo de maior altitude, isso vai fazer com que a temperatura seja menor ainda. Então, nós temos dois fatores que vão influenciar na temperatura em algumas áreas, que é a altitude e também a posição geográfica. Vamos dar uma olhadinha nesse relevo, então, né? Aqui nós temos os pontos em verde, tá? Esta aqui é a área da planície sedimentar. Percebam, meus queridos, que grande parte da porção norte, tá, e leste, e nós vamos ter a presença de planícies sedimentares, que é aquela porção onde um relevo mais plano, sem ter grandes oscilações.
ok? Nós vamos ter aqui a parte de Planalto e Montanhas Velhas. Então, aqui, ó, Planaltos e Montanhas Velhas. Então, toda essa porção do norte e também esta porção aqui, ó, tá, próximo ao centro, nós vamos encontrar Planaltos Baixos e Montanhas Velhas. O que significa montanha velha, meus queridos? O que é montanha velha? Montanhas velhas é aquele relevo que já está e não tem mais o processo de formação, ele já está estagnado e ele só está passando pelo processo de erosão. É aquele relevo mais antigo, é aquela porção do território da geologia que já está, não vem ocorrendo mais ações, né, de grandes modificações geológicas. Não temos formação de cordilheiras, não temos formações de cadeias nessa área. Então, são montanhas velhas, são montes que já estão sendo esculpidos pela ação do intemperismo, ok? Então, são montanhas velhas. Vamos ter aqui os dobramentos modernos. Este aqui é o cara, ó. Esta porção dos dobramentos modernos são áreas que estão em processo de formação ainda. São áreas que estão entre o contato das placas tectônicas. Áreas que têm vulcões ativos, como, por exemplo, o Etna e o Vesúvio. Áreas que nós vamos ter constantes abalos e montanhas que ainda estão no seu processo de formação. Ok? Então, nós temos três grandes grupos quando se fala de relevo. Temos essa porção de planície sedimentar, esta conhecida por ser de planaltos, né, e montanhas velhas, e esta aqui, que é igual ao professor jovenzinho, né, que são os dobramentos modernos, ok? Vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas áreas. Bom, vamos dividir então o continente em três partes, e a primeira delas é a porção norte, ok? Então lá, porção norte, nós vamos ter um relevo de baixa altitude, não temos cadeias montanhosas de grande expressividade, então baixas altitudes, tá? Rochas são antigas, as montanhas têm mais de 300 milhões de anos, né? Então já passou por um grande processo de erosão, já tem uma configuração mais arredondada, não é mais pontiaguda. Apresentam montanhas baixas e com formas arredondadas. É o caso, por exemplo, né, dos Alpes escandinavos, os Montes Pepinos e os Montes Urais. Vamos dar uma olhadinha nessas três formas, né, de montanhas que já foram arredondadas, que já sofreram um processo de erosão aí ao longo desses 300 milhões de anos. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas imagens para a gente reconhecer elas. Então nós temos aqui, ó, os Montes Urais, novamente, tá? Inclusive a presença de neve e gelo, né? Por conta das baixas temperaturas e por estar próximo aí ao Círculo Polar Ártico, né? Em algumas porções. Os Alpes escandinavos, dá uma olhadinha aqui, ó. Maravilha para a gente passar uma semaninha lá, né? Imagine nós, ó, uma semaninha nos Alpes escandinavos, com esse frio delicioso, ó. Vamos ter os Montes Pepinos, né? Que já é uma porção mais plana, e já apresenta uma vegetação diferenciada, ok? Então, esses são os três pontos, esses são os três lugares, digamos assim, né? Já sofreram um desgaste maior e que representam bem esta porção norte do continente europeu. Vamos ter agora a segunda porção, que é a área central. Oi. Uma dúvida aqui. Depois você vai pegar todos os slides que você está passando aqui agora. Você vai disponibilizar em algum lugar depois, tipo no Classroom? Classroom? Olha, estou pensando, quem sabe sim. Já facilita para vocês, né? Estava perguntando no WhatsApp, tem alguém tirando print? Não sei, cara. Bom, meus queridos, mas eu disponibilizo para vocês. Eu não preciso ter um coração muito pesado, né? Posso ter um coraçãozinho mais amoroso, né, no começo, né? Vamos ver. Então vamos lá para a porção central, ok? Então nós temos aqui, ó, a porção central, tá? Então são antigas montanhas e baixos planaltos, como nós já visualizamos anteriormente. Elas também não ultrapassam os 400 metros de altitude e elas foram formadas por sedimentos depositados
pelos rios e pelo derretimento do gelo após o período de glaciação. Né? Então, nós vamos ter aqui, na porção central, um relevo que não apresenta grande altitude, também são montanhas antigas, são montanhas velhas, são planícies sedimentares e não apresentam uma grande altitude. Ok? Aqui é o destaque. Bom, das planícies sedimentares, né, o nome está dizendo planície, plano, né, gente? Não tem como nos lembrar outra coisa. Planície, plano, certo? Sedimentar, porque é de sedimento, formação sedimentar, sedimentos, que foram depositados ao longo de milhares e milhares de anos. Então, são áreas planas que ocupam a porção central do continente, sem grandes dificuldades. São drenadas por grandes rios e concentram a maior parte da população europeia. A maior parte da população europeia está nesta área, meus queridos. Aqui nós estamos falando de países como França, Alemanha, nós estamos falando de Portugal, nós estamos falando de Espanha, nós estamos falando do Reino Unido. Aqui nós temos, então, 3 imagens para representar um pouquinho desta porção plana. Primeira, planície dos Países Baixos, planície russa, planície germano-polonesa. Né? Planície. Vamos na porção arretada, né? Esta aqui não tem nada de tranquilidade, meus queridos. Que é a porção, então, sudoeste, sul e sudeste, tá? Então, nesta região, nós vamos ter os dobramentos modernos, né? Modernidade, meus queridos. Então, está em processo de evolução, está de crescimento, de modificação, de tudo. Então, nesta área aqui, nós vamos ter os dobramentos modernos, nós temos montanhas jovens, como o professor aqui, elas foram formadas no período terciário. Ser jovem, meus queridos, significa estar aqui, ó, entre 30 e 10 milhões de anos atrás, tá? Então, não estamos falando de 300 milhões de anos, não. Estamos falando de 10 e 30 milhões de anos atrás. Então, é recente, é nova. Por isso, as cadeias de montanhas, né, elas são altas, acidentadas e sofreram pouca erosão. É aquele momento que nós vamos encontrar as cadeias de montanhas pontiagudas, tá? É aquele período pontiagudo. Agora, ela não vai ser mais, tá? Não vai ser mais modelada, né? Arredondada. Agora ela é pontiaguda. Igual o cabelinho do professor aqui, ó, pontiagudo. Porque ele é jovem, porque ele é novo, né? Vamos lá. Quando falamos dos dobramentos modernos, nós temos então as montanhas de formação recente, já falamos isso, né? Elas foram um pouco desgastadas e apresentam altitudes mais elevadas. Agora nós estamos falando de uma área que apresenta uma altitude mais elevada. Elas vão ocupar a porção sul do continente, tá? Elas ocupam a porção sul do continente e possuem uma origem tectônica, né? Então nós temos aí a origem tectônica por conta aí das placas tectônicas, das movimentações do contato dessas placas, apresentando elevadas altitudes e picos pontiagudos. É o caso então dos Alpes suíços. Olha que linda essa imagem, galera. Não dá vontade de ir para um lugar desse, ficar e não voltar mais. Vamos falar, olha essa água, olha esse tom de azul aqui, ó. Meu Deus do céu, não tem como não querer morar num lugar desse. Até eu que sou bobo quero. Uma casa aqui, ó, um deckzinho, você olhando aquela paisagem, ó, maravilha. Aí nós temos também aqui, ó, a porção do Cáucaso, né? E os montes dos Pirineus, também pontiagudos e formações recentes que fazem parte do contexto do sul, sudeste e sudoeste. Ok? Esses principais pontos aqui. Beleza? Bom, como é uma área que está desenvolvendo aí as suas atividades, né? Tem vulcões ativos, tem terremotos e uma série de outras ações naturais que acabam acontecendo, esta é uma região sujeita à instabilidade geológica, é instável, né? Então nós temos que ter alguns cuidados maiores, inclusive para fazer um turismo nessas áreas. Você tem que analisar, ver como é que está a situação. Opa, estou indo para uma área que tem um vulcão ativo. Será que vai me proporcionar conhecer esse vulcão essa semana? Ou será que não é possível ir lá? Então nós temos que ter algumas informações a mais. Então nós temos aqui uma imagem do vulcão Etna, né, e do vulcão Vesúvio. Ambos são vulcões ativos, isso é maravilhoso, né? Então se você quiser conhecer um dia um vulcão ativo, você aproveita a sua passagem que está se deslocando para a Europa, né? E conhece também esses vulcões aí.
Tá? Então, esta é uma área de instabilidade geológica, nós vamos ter fortes terremotos e erupções vulcânicas acontecendo. Então, nesta porção aqui, é uma formação nova, montanhas jovens, está em processo de formação. Por estar em processo de formação, nós vamos ter tremores, abalo sísmico, nós vamos ter vulcões ativos, dentre outras características aí presentes nestas áreas. Ok? Então, tá funcionando, pessoal? Tá indo? Estão entendendo? Estão conseguindo aí compreender alguma coisinha? Deixa eu ver vocês aqui se tem uma coisa no chat. Yes, 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 yes. Tá indo? Ó, nós somos em 22 pessoas, ó. Batemos o nosso recorde, hein? Que é isso? Porque hoje é fácil bater o recorde, né, meus queridos? É a primeira aula, então o número que tiver vai bater o recorde, né? 22, maravilha. Quem sabe semana que vem tem a 50, olha aí, ó. Estamos no caminho certo, é isso aí que importa. Vamos lá para a parte da hidrografia, né? Bom, hidrografia, água, cursos, né, de água, rios. Vamos conhecer como são esses rios europeus aí. Bom, a Europa, ela tem muitos rios, certo? A maioria, porém, é de pequena extensão. Então, mesmo tendo muitos rios, tá? Grande parte desses rios são de pequena extensão. Mas eles têm um papel fundamental, principalmente por conta do povoamento no continente e para o desenvolvimento agropecuário. Meus queridos, não é de hoje, né? Mas o homem sempre buscou estar próximo aos cursos de água, tá? Por uma forma de necessidade. Ele precisa de água, não só para o seu consumo, mas ele precisa retirar da água também o seu sustento. Os homens da caverna, eles retiravam o seu sustento da natureza. Com o desenvolvimento, nós vamos ter também o homem continuando tirando dos rios parte da sua alimentação. Então, não é de hoje que a população vai se fazendo os seus locais de moradia próximo aos cursos de água. Então, nós vamos ter aqui, tá, no continente europeu, os rios sendo fundamentais para o povoamento e também para o desenvolvimento das atividades da agropecuária, até para poder utilizar dessa água, né, para a criação, para os seus animais e também para o dia a dia da agricultura. Atualmente, os rios também são importantes, esses cursos de água também são importantes para o transporte do comércio interno europeu. Grande parte dos rios, eles são utilizados para navegação, para transportar mercadorias, deslocamento de uma área para outra. E o detalhe é o seguinte, meus queridos, que o transporte por meio de embarcações, né, o transporte marítimo, o transporte fluvial, ele é muito mais em conta se comparado a outros transportes, como, por exemplo, o transporte sendo realizado por aviões, né, ou o transporte sendo realizado por caminhões ou trem, tá? Se for ter uma sequência de preço, meus queridos, de valor, de custo do frete, quanto que se gasta o deslocamento de uma área a outra, o custo mais barato vai ser o via fluvial, vai ser por meio de navegações. É o custo mais em conta, o mais barato. Segundo colocado, o mais barato vai ser por meio de trem, tá certo? E daí, o terceiro colocado, que vai ser as rodovias, e o mais caro, que vai ser, então, por aviões. Mas dentro da proximidade, nós vamos ter aí os dois mais caros, sendo aviões e o transporte por meio de caminhões de cargas, né? E no Brasil, meus queridos, qual é o transporte que nós mais utilizamos? Tcharam! Por meio de Uber, não. Uber é o que nós pegamos. Eu estou falando do transporte de mercadorias. O transporte de mercadorias que nós mais utilizamos é por meio de caminhões, né? O transporte rodoviário, que é muito caro. Nós poderíamos utilizar aqui no Brasil muito mais as linhas férreas, muito mais as nossas hidrovias. Nós utilizamos muito pouco. A porção do território brasileiro que utiliza mais a parte da hidrovia é na Amazônia, na região norte. Tá? Até porque em determinados lugares só chega de barco mesmo, né? Caso contrário, você não consegue chegar. Mas voltamos para a Europa, então, que atualmente, né, utiliza-se muito dos seus cursos de água, dos seus rios, para transportar as mercadorias. Beleza? E já sabemos que grande parte desses rios tem pequena extensão. Entre os principais cursos de água, nós vamos estudar 3. Isso mesmo. 3 rios que são extremamente importantes que vocês têm que se lembrar, ok? Inclusive, são nomes, meus queridos, que vocês podem colocar para os animais de vocês.
são nomes bonitos. Igual esse, ó, Volga, ó. Que nome bonito. Dá para colocar até como nome de filho. Vem aqui, Volga. Cadê você, Volga? Volga, ó. Não é bacana? Então, se vocês tiverem uma tia, um tio, alguma coisa assim, né? Que está para ter um filho, tá aí o nome, ó. Um nome épico, exótico, novo, ó. Volga. Ó. Tem aqui Volga. Não tem nome de vó? Volga. Então, o primeiro curso de água, o rio Volga. Ele tem mais de 3.600 quilômetros. São aproximadamente 3.688 quilômetros, né? É a mais extensa via fluvial do continente. Então, o rio, o maior rio em extensão, tá, meus queridos? Aqui, ó. Esse é o cara, o Volga, com 3.688 quilômetros. O detalhe é que ele está inteiramente, tá? Todo ele está dentro do continente, né? Ele está dentro, todo ele está dentro da Rússia, tá? Então, o rio Volga, ele é o maior rio europeu e ele está dentro da Rússia, beleza? E ele vai estar desaguando, meus queridos, em formato de delta. Lembram-se lá, né? As operações matemáticas, né, professor André? Acho que é o professor André que dá aula de matemática para vocês, não sei. Enfim, professor André ou a professora tem a Carol também, né? Então, quando se fala de rio Volga, nós vamos ter ele em formato de delta. Vocês estudaram lá em matemática o símbolo do delta, né? Então, por que ele tem esse formato de deságua em delta? Se vocês olharem a imagem, ó, olha o delta aqui, ó. O formato dele ele deságua em formato de delta. São vários braços que estão chegando aqui e ele vai ter essa formação de delta. Então, o rio Volga é o maior rio europeu, está totalmente dentro da Rússia, tá? E ele vai estar aí desaguando em formato de delta, ok? É quase todo navegável, então a gente consegue ter em grande parte dele a navegação, isso é importante para as atividades econômicas, mas, porém, contudo e entretanto, parte do ano as coisas dão complicada. Né? Parte do ano as águas ficam congeladas e não tem como ter aí o transporte em toda a porção do rio Volga. Beleza? Vamos lá. Próximo rio importante. Antes, nós temos aqui uma imagem do rio Volga, né, que apresenta uma grande importância econômica. Tá? É através dele que é escoado e parte das mercadorias até o mar Mediterrâneo. Olha só, meus queridos, ó, o mar Mediterrâneo deve estar aqui, ó. Vamos lá. Danúbio, um outro nome bonito, olha só, para vocês colocarem, né, aí em alguma coisa especial da vida de vocês, ó. Para quem tem namorado, o que vocês acham de dar um apelido carinhoso? O pessoal chama de amoreca, amorzinho, né, meu bebê. Chama de Danúbio agora. Ô, Danúbio, vem aqui, Danúbio. Olha que bacana, né? Então lá, Rio Danúbio. Bem broxante, né, professor? Nosso segundo rio, tá, europeu, importante. O Rio Danúbio ele tem 2.860 quilômetros de extensão. E ele tem um detalhe, que ele é considerado, do ponto de vista geopolítico, o rio mais importante europeu. Então, do ponto de vista geopolítico, ele é o rio mais importante. Mas por que, professor? O que tem de tão importante nesse rio? Ele simplesmente atravessa diversos países quando passa, então, pelo continente europeu. Ele vai estar sendo fronteira de 10 países europeus. É muita coisa, gente. São 10 vizinhos que ele tem. Ele vai banhar 4 capitais importantes, como Viena, na Áustria, né? Bratislava, na Eslováquia, né? Budapeste, na Hungria, e Belgrado, na Sérvia. Ele está nascendo lá na Floresta Negra, na Alemanha, e vai desembocar na forma de um grande delta no mar. Novamente, ó, em forma de delta no mar. Lá na fronteira entre Romênia e Ucrânia. Olha só aqui, pessoal. Então ele vai percorrer todo esse trajeto, passar por 10 países aí, se emocionar nesses 10 países e chegar aqui. Ok? No Mar Negro. Nós temos uma imagem aqui, vamos ver ela com um zoom um pouquinho mais ali, sobre este rio Danúbio. Aqui nós temos, então, a parte do rio Danúbio, né? Grande importância geopolítica, não esqueçam disso. Rio Danúbio, o rio mais importante geopolítico, que vai passar por vários países europeus. Beleza? Uma bela imagem aqui sobre o rio Danúbio. Aqui, a vista do rio Danúbio, né, lá em Budapeste, capital da Hungria. Olha que linda essa imagem, pessoal. É chique demais o negócio, né? Ó.
Só essa ponte aqui já deixa o coração da gente emocionado demais, né? Beleza? Vamos lá. Hungria. Rio Reno, nosso terceiro rio importante. Tá? Olha só a extensãozinha desse, meus queridos. 1.233 quilômetros de extensão. Que pequenininho, né? Então, o Rio Reno, né? 1.233 quilômetros de extensão. Ele nasce lá nos Alpes suíços, tá? Ele vai estar separando a França da Alemanha. Olha aqui, ó, Alemanha, Berlim. Vai estar, então, separando a França da Alemanha. Vai estar desaguando, ok? Vai estar desaguando no Mar do Norte, tá? E o destaque, meus queridos, está aqui, ó, para esse cara. O Porto de Roterdã, tá? É onde nós vamos ter simplesmente o maior porto do mundo. Não é Portinho de Paranaguá, não, meus queridos. Aqui é o maior porto do mundo, Porto de Roterdã. Vou mostrar para vocês uma foto, o negócio é fantástico. Então, o Rio Reno nasce nos Alpes suíços, né? Ele separa aí, como destaque, ele separa a França da Alemanha, Alemanha e França, né? Vai desaguar no Mar do Norte, onde está localizado simplesmente um dos maiores portos do mundo, que é o Porto de Roterdã. Ok? Bonito esse nome, né? Roterdã. Apesar de não ser muito extenso, ele tem uma importância econômica, porque ele vai estar se conectando com diversos outros, né? Por meio de canais artificiais. E detalhe, na Europa tem muitos canais artificiais, tá? Que vai integrar, então, as ferrovias e rodovias, sendo um dos mais navegáveis aí. Então, ele é importante por conta do porto, né? Nós vamos ter uma via, um elo de ligação de outros cursos de água, de outros canais, de rodovias e ferrovias, para estar chegando, então, aí ao porto. Então, este é um rio importante. Nós vamos ter um fluxo muito intenso, é um dos rios mais navegáveis do mundo. E aí, esse é o cara. É pequeno, né? Mas tem uma importância ímpar para a economia, não só dos países próximos, como Alemanha e França, mas para todo o contexto europeu. Aqui está o cara, o Rio Reno, né? Suas características. Aqui bem, pequenininho, tem nosso porto de Roterdã, que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Ó, isso aqui é porto, isso aqui é porto, ó. Olha, entrada e saída, olha, o que é aí, ó. Fantástico isso aqui, né, gente, ó. Porto de Roterdã, gente. Esse é o cara. Top, né? Top maker, ó. Beleza, meus jovenzinhos? Os três principais rios, então, são eles, ó. Primeiro, o Volga, né? Que tem nome de vó, tá certo? Temos o primeiro curso de água. O Volga, ok? O detalhe dele, que é o mais extenso, e está dentro da Rússia, beleza? Parte do ano a água fica congelada. Vamos ter o Danúbio, né? Que vai ter como características a importância por passar por diversos países, né? São 10 países que ele vai estar cortando, 4 capitais. Então, do ponto de vista geopolítico, é o destaque desse rio Danúbio. E vamos ter o rio Reno, mesmo sendo pequenininho, né? E nós vamos ter um fluxo muito intenso de mercadorias por conta aí do Porto de Roterdã, que é destaque por ser um dos maiores portos do mundo e parte de outros rios vão estar se conectando a ele para chegar essas mercadorias. Nós vamos ter rodovias, ferrovias que vão estar interligando, enfim. Porto de Roterdã é o destaque aí no rio Reno. Beleza? Vamos ter outros cursos de água também, outros rios que nós vamos ouvir falar no dia a dia, né? Como, por exemplo, na França, o Rio Sena, né? Destaque para o turismo, as embarcações que acabam realizando o percurso para você conhecer a cidade de Siena, né? Vamos ter o Rio Tamisa, em Londres, né? Nós temos aquela roda gigante fantástica e esse bendito relógio que todo mundo conhece, né? Quando fala de Londres, essas são as duas imagens que as pessoas acabam semelhando e visualizando e se lembrando. Então, além dos rios que nós já utilizamos, tem o Rio Sena, o Rio Tamisa. Temos em Portugal, os portugueses, né? Nós temos o Rio Tejo. Vocês estão vendo aqui, ó, no fundo, ó, a ponte interligando. Aqui está de uma maneira mais fácil para vocês estarem visualizando. Tá aqui, Los Portugal. Né? E vamos ter outros rios europeus, diversos outros rios europeus, né, que vão estar presentes. Entretanto, esses são os principais para a gente estar lembrando aí para o nosso dia a dia. Ok? Então,
Das mais de 100 bacias hidrográficas europeias, cerca de 60, olha só a quantidade, meus queridos, 60 são transfronteiriças, ou seja, ela vai estar dividindo um ou mais países, né? Então, ela vai estar lá dividindo por 2 ou mais países, ok? Então, grande parte dos rios, eles vão estar cortando mais de um país, vão estar sendo transfronteiriços. As bacias hidrográficas, grande parte delas também são transfronteiriças, ou seja, estão em mais de um país. Bom, o uso do rio, ele tem que ser compartilhado, porque ele está passando em vários países, certo? E nem sempre isso pode ocorrer de forma pacífica. Então, muitos rios, pela questão política, geopolítica que eles vão apresentar, né, eles têm que ter um cuidado maior, principalmente relacionado à sua interferência, porque determinados países não podem simplesmente dizer, eu vou fazer aqui uma barragem, vou conter a água, porque eu quero fazer uma usina hidrelétrica. Calma aí, tem que ser analisado todo um contexto, porque certamente pode influenciar outros países. Então, para todas as ações que são realizadas nos principais cursos de água, nos principais rios, tem que haver o consenso entre mais de um país, porque ele vai estar percorrendo, né, e influenciando outros países aí, ok? Então, nós vamos ter aí acordos internacionais, né, para que o uso seja compartilhado e um uso que seja da melhor maneira para todos que estão aí sendo cruzados por esses rios, né? Ok? Imagine que confusão, gente, um rio passando por 10 países. Meu Deus do céu, né? Bom, outra importante utilidade dos rios é o transporte de carga. Já falamos, o transporte de carga é eficiente e é necessário, destacando o Porto de Roterdã, né? Uma vez que a hidrovia é o meio mais econômico e eficiente, é mais barato. É muito mais barato você transportar aí pela via fluvial. Quase 70% desses rios têm navegação, ó, 70% dos rios sendo utilizados para navegação. Muitas vezes é necessário ter eclusas, né? O que é eclusa, meus queridos? É uma maneira de conectar uma área até outra, né? Quando não se tem acesso, como é o caso do Canal do Panamá, que vocês estudaram ano passado, que tem a eclusa que faz um meio de conexão entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Lembram-se lá da eclusa do Canal do Panamá, né? Todo aquele processo de água, desse barquinho subindo para conseguir passar. Então, nós vamos ter diversas eclusas e canais que são feitos para esses cursos de água estarem permanecendo. Esse exemplo aqui, meus queridos, nós temos, olha aqui, ó, embaixo aqui nós temos um rio, certo? E nós temos um outro rio acima. Olha isso aqui que fantástico, meus queridos. Olha que louco. Você já imaginou você estar passando em uma ponte, embaixo de uma ponte, e acima, essa ponte, ela é um outro rio que está sendo cortado. Olha que louco. Então é como se fosse literalmente, meus queridos, uma rodovia. Só que a diferença aqui é a água que tem presente. Para vocês terem uma ideia, meus queridos, tem uma ponte que ela foi construída na Europa, só que essa ponte, ela não é fixa. Então, quando não tem ninguém passando, essa ponte, ela fica assim, ó, ela fica fechada. Quando vai passar alguém, essa ponte, novamente, ela se abre, né, e forma uma área para estar passando a água. Eu acho muito louco. É mais ou menos isso aqui, ó. Enfim, resumindo, nós temos eclusas e nós temos algumas áreas que são realizadas, né, para conectar um rio ao outro, como este caso aqui, uma área conectando a outra. Uma ponte para ter a navegação. Muito louco, né? Beleza, meus queridos? Olha aí, ó, que rapidinho, ó. Nós encerramos aqui, tá, esse nosso primeiro tema. Nós conversamos aí hoje, tá? Foi uma aula ali, ó. Uma aulinha. Não doeu, tá? Pode falar para os amigos de vocês que não dói, que não é impossível participar, que dá para a gente trabalhar, né? A gente conhecer um pouquinho mais, tá certo? E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Se vocês quiserem comentar, podem perguntar, se tiverem dúvida, podem falar, enfim.
Foi uma hora que nós ficamos aqui conversando sobre os principais temas aí que vocês estão vendo na geografia da Europa. Beleza, meus queridos? Um rio só. Não entendi. O professor disse que não doeu, mas quebrou nossa mente com um rio que fica sobre um rio. Pois é, cara, você viu aquilo, meu? Louco, né? Também acho. Não vejo essa possibilidade de ter algo assim no Brasil. Ficou tudo com vergonha de mostrar o rosto. Esse povo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Fiquem aqui online, eu vou até dar um print aqui nessa tela aqui, daqui a pouco aqui, pra gente ver quem tá online, maravilha. Live Quem tiver online aí, por favor, libera essa web aí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? 10 horas, ok? 9h30 eu lanço o link. Fechou. Espero vocês. Fiquem bem. Vou deixar um exercício lá. Eu também. Adiós. Adiós. Falou, professor. Falou, professor. Tchau, Bom meninas. resto de semana. Tamo junto. É nóis. Tchau, pro. Adiós. Vamos lá. Não faço. Falou! Biscoito bolacha. É, tudo igual. Cookie. Tá gravando.